Saudamos aos nossos estimados amigos. Eu sou o pastor Gerhard Krick, pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós queremos falar hoje sobre o sofrimento humano. E eu vou pedir a Kátia que leia para nós o Salmo de número 121. Salmo 121. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós lemos em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Prezados ouvintes, a exemplo do apóstolo Paulo, nas palavras que acabamos de ouvir, queremos falar hoje aos sofredores, enfermos, aflitos, atribulados, aos que vivem na sombra da amargura e da inquietação, descontentes com a sorte que lhes é adversa. Que gostariam de ouvir? Lamentos e choros de amigos condoídos de nada lhes valeriam. Longas dissertações sobre a dor, definições filosóficas do sofrimento humano, chavões banalizados em torno da fragilidade do homem, ou coisas semelhantes, não lhes dariam alento e paz para a sua alma. Que então os sofredores prefeririam? Sem dúvida, aplaudiriam novas descobertas na luta contra doenças que ainda resistem à ciência médica, como o Covid-19 e o câncer, por exemplo. Estamos certos de que se a religião tivesse a missão de livrar os homens dos seus males corporais, não haveria templo nem igreja suficiente para comportar o afluxo das multidões que chegariam às igrejas e aos templos em procura de saúde. Basta correr o boato de uma religião de uma fonte milagrosa, ou de um taumaturgo no rincão remoto, ou de um curandeiro ou benzedor famoso, para que milhares de sofredores peregrinam esperançosos ao lugar à procura de ajuda. E o pior de tudo é que de alguns anos para cá vem aumentando o número de charlatões espirituais que se denominam missionários, que atraem as massas exclusivamente para fazerem curas milagrosas, para fazerem curas através da oração. Inclusive marcam hora e data para fazer essa questão. Falam em Jesus pelo rádio, pela televisão, na praça pública, mas é um Cristo, não o Cristo crucificado pelos nossos pecados, e sim, conforme eles mesmos repetem, o pronto socorro para as nossas necessidades terrenas. E os que acorrem, na grande maioria, não buscam perdão dos pecados, nem sequer se preocupam com as suas almas. Acresce ainda que é espantosa a crendice, a superstição do povo, em geral, em todos os níveis sociais. Faltam-lhes a luz do Evangelho, capaz de iluminar as suas mentes e guiar suas vidas, de acordo com a palavra de Deus. E é à luz do Evangelho que nós queremos meditar nos sofrimentos que tanto amarguram a existência. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 9, o seguinte: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Estavam, pois, os discípulos de Jesus dominados pela corrente que toda desgraça provinha de um pecado determinado, sendo, pois, a intensidade do sofrimento o índice da culpa do infeliz, ou de um parente próximo. De acordo com o Código Penal, quanto maior o delito, tanto maior a punição. E é uma ideia ainda hoje compartilhada por aqueles que qualificam de castigo indistintamente qualquer desgraça humana. E o que respondeu Jesus aos seus discípulos? Ele disse: nem ele pecou, nem seus pais. Isto é, a cegueira desse infeliz não constitui uma punição para um pecado específico cometido por ele ou por seus pais, dando talvez aos sãos a impressão de serem justos e virtuosos. Numa outra ocasião, Jesus se refere ao mesmo assunto, ligado a um conflito ocorrido no templo em Jerusalém, no qual alguns galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios, foram mortos. Aos que comentaram esse acontecido, Jesus dirige uma séria advertência. Pensais de Jesus que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Jesus continua, aludindo a um desastre provocado pela queda de uma torre. Ele diz: ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. De igual modo, se os padecimentos não constituem em si punição específica, também não representam méritos ou títulos diante da justiça divina, como muitos julgam. O fato de alguém viver sofrendo dores cruciantes ou de passar uma vida inteira na miséria não lhe garante crédito no céu. Tampouco podem as dores armazenadas e oferecidas a alguém como graça especial, pois não tem nenhum mérito diante de Deus. De que maneira, então, devemos nós encarar e julgar os sofrimentos? A Bíblia ensina claramente que a fonte de todo o mal na terra é uma só. Seja qual for a natureza da dor, sua intensidade, seja qual for a pessoa que está sofrendo. Essa fonte é o pecado. É a corrupção da geração humana. É a separação do homem de seu Deus e Criador. Com a queda dos primeiros homens em pecado, não só entrou a morte no mundo, conforme diz Paulo, mas trouxe consigo o caudal da miséria, da angústia, da dor, da aflição. São provas disto os hospitais, presídios, reformatórios e os dias sombrios de nossa vida. E não só pecou aquele cego de nascença, não só pecaram aqueles 18 soterrados sob os escombros da torre de Siloé, não só pecaram aqueles que estão sofrendo ou aguardando no leito, gemendo de dor, ou que gemem debaixo de uma pesada cruz. Não. Todos nós somos transgressores da lei de Deus. Somos, por isso, condenados pela lei divina. Estamos sujeitos a essa condenação eterna, pois ouvimos a advertência de Jesus: se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. Não há diferença entre nós os doentes, nós os sãos, os que passam penúria, os que vivem no conforto. Todos necessitamos do arrependimento, devendo humilhar-nos no pó diante do nosso Deus e pedir-lhe perdão. A diferença que existe, e ela é enorme, não está na saúde ou na doença, e sim no coração do homem.
É o relacionamento da criatura com o seu Deus e o seu Criador. Os que desprezam a graça divina e calcam aos pés o infinito amor do Pai, que os quer salvar, os que rejeitam a mão, que os quer arrancar do domínio do diabo e os transportar para o reino da luz, e esses continuam distantes de Deus, continuam debaixo da sua ira e condenação, sem paz e sem esperança. E quando doentes, não têm em quem se apegar, não sabem onde buscar consolo e refrigério. Para eles, tudo é castigo. Por isso, amigo ouvinte, se arrependido, buscares em Jesus perdão divino, confiando-lhe a tua alma, ele no seu precioso sangue salvou esta alma e a purificou de todas as manchas e imundícia, quando ele sofreu, padeceu e morreu na cruz do Calvário. Se buscares esse Jesus Salvador, deverás então olhar de um modo diferente os males que te afligem. Para ti que és crente, não é mais um castigo. Deves saber que Jesus sofreu em teu lugar todos os tormentos que tu merecias. Por isso tens agora perdão de todos os tormentos, de todos os pecados. E é isso que Isaías afirma, quando ele diz, Isaías 53, verso 5, onde nós lemos: Ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mesmo assim, continuas a sofrer, também como filho de Deus. E como compreender? Uma palavra escrita em Hebreus, capítulo 12, verso 7, explica. Lá nós lemos o seguinte: Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? E acontece com os cristãos o que acontece com os filhos quando são disciplinados. Hebreus 12, 11 diz o seguinte: toda disciplina, com efeito, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Podes crer, amigo, na tua desdita e aflição, não estás abandonado. Não és um joquete de um cruel destino. É a vontade do Pai que esteja sofrendo. Reconhece a sua mão como Jó, que a confessou, dizendo: a mão de Deus me atingiu. Ou como o salmista, que fala: a tua mão pesava noite e dia sobre mim. Deus quer provar a tua fé no crisol das tribulações. Ele quer que te apegues a Ele, que vivas em sua comunhão, que sintas saudade do repouso celeste, onde não haverá mais mágoa, nem dor, nem pranto. Ele quer que ores a Ele, que o invoques no dia da angústia. Assim como Ele mesmo disse: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Se for da sua vontade, Ele te livrará, mas com certeza te livrará da morte eterna, para estares com Ele para sempre no céu. E Ele promete também estar contigo, com a sua graça, com seu perdão, com a sua ajuda, com a sua palavra consoladora e com o seu Espírito, que é o Espírito da perseverança, da paciência, da resignação cristã. Uma resignação cheia de fé e esperança. Paulo, o grande sofredor, por 3 vezes implorara a Deus que o livrasse de uma pesada cruz que eu vinha torturando. E essas 3 vezes, sem dúvida, foram alguns dias de jejum e oração. E o que é que foi que Deus lhe respondeu? Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que Paulo pode dizer com sinceridade de coração, e nós com ele, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém.